Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos ver agora como se iniciou a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra, então, foi um conflito envolvendo dois blocos de países. Os países do eixo, Roma, Berlim, Tóquio, que nós falamos na aula passada, então Itália, Alemanha e Japão, contra os aliados. Logo que a guerra se inicia, esses aliados são Inglaterra e França. Então, nós vamos ver como, pouco a pouco, outros países vão se juntando a esse bloco. Vamos ver então como a Guerra Mundial começou. Ela se iniciou no dia 1º de setembro de 1939, quando Hitler invade a Polônia. Lembra que no Pacto de Não Agressão, como eu falei para vocês no vídeo, a Polônia foi o acordo aí entre o Hitler e o Stalin, eles dividiriam o país entre si. Então, no dia 1º de setembro de 1939, a invasão da Polônia marca o início da Segunda Guerra. E aí o Stalin, preocupado em garantir a metade dele da Polônia, a invade no dia 17 de setembro, mas não entrando em conflito com os nazistas nesse primeiro momento. Era só para garantir, né, o seu território. A Segunda Guerra Mundial, ela tem duas fases. A primeira dessas fases é conhecida como a Ofensiva do Eixo. Ela dura de 1939 a 1941. Como vocês podem ver aí no mapa que a apostila apresenta, essa primeira fase é marcada por conquistas de territórios pelos países do eixo, especialmente a Alemanha nazista. Os alemães conquistam uma grande parte do território europeu utilizando-se de uma tática que nós chamamos de Blitzkrieg, palavra que significa guerra relâmpago. A Blitzkrieg era um ataque surpresa. Primeiro, a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, passava sobrevoando os territórios e jogando bombas. Muitas delas aquelas bombas incendiárias que nós falamos na Guerra Civil Espanhola. Então, assim, é um ataque surpresa das forças da Luftwaffe e, na sequência, entram nos territórios as divisões Panzer, os tanques do exército, para verificar o que sobrou ali naquele território. Percebam aí que, com essa tática, o Hitler conquista boa parte do centro da Europa, chega até ao norte do continente, então conquista uma vasta extensão territorial. Com essa grande conquista de território, o Hitler quis conquistar também a Inglaterra. Na Inglaterra, não é possível colocar essa tática da Blitzkrieg totalmente em funcionamento, porque não tem como você levar os seus tanques para lá. Então, passou-se um período de massivos ataques da Luftwaffe contra o território britânico. Vou voltar lá no outro slide. E aí uma série de combates entre a Luftwaffe e a Real Força Aérea Britânica. Esses combates deixaram muitos mortos, muita destruição, mas os ingleses conseguiram impedir a ocupação nazista em seu território. Uma parte importante a se destacar também nessa ofensiva nazista é a ocupação da França. Os alemães invadem a França e ela é dividida em duas partes. A região norte da França ela está efetivamente ocupada pelas forças nazistas, enquanto a metade sul da França é ocupada por franceses que são aliados dos nazistas, que fundam ali a chamada República de Vichy. O Hitler também vai se expandir aí para o sul da Europa, chegando até a Península Balcânica, ataques à Iugoslávia, à Grécia e a vários territórios dessa região. Enquanto isso, divisões especialmente treinadas para lutar na África, os Afrika Korps, da qual os italianos participaram, atacam o norte do continente e a região do Canal de Suez. A expansão nazista, então, ela foi gigantesca. E aí, no mês de junho de 1941,
o Hitler rompe o pacto de não agressão. Alguns historiadores consideram, inclusive, que esse foi o grande erro dele. Ele rompeu o pacto de não agressão, invadiu a União Soviética, que foi pega desprevenida e demorou a reagir. Com esse ataque, a União Soviética se junta à Inglaterra e à França no grupo, né, dos aliados. Aí, assim, a União Soviética era comunista, era governada pelo Stalin, enquanto a Inglaterra e a França eram países capitalistas aliados dos Estados Unidos. No primeiro momento, dois blocos de países, melhor dizendo, que não tinham relações, não se davam bem. Lembrem-se que os países liberais fizeram vistas grossas às ofensivas fascistas, justamente para impedir o avanço do comunismo, porque assim era melhor o Hitler do que o Stalin. A partir de junho de 1941, acabam se unindo. De novo, gente, não significa amizade, né? Muito pelo contrário, mas assim, temos um inimigo em comum a ser combatido. Esse inimigo é o Hitler. Então, agora a gente vai se aliar para tentar derrotar esse inimigo. Em dezembro de 1901, os Estados Unidos também são pegos de surpresa com um ataque. Os japoneses atacam a base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, onde estava ali um dia normal das atividades da base. E aí, em dezembro de 1941, os Estados Unidos entram na guerra ao lado dos aliados também. A partir do final de 1941, início de 1942, os aliados agora não são mais Inglaterra e França, contam também com o apoio da União Soviética e dos Estados Unidos. Então, se juntam vários países para tentar conter a ofensiva nazista. Essa primeira fase da guerra, então, é marcada por um avanço dos países do eixo, com a conquista de boa parte do território europeu, e termina com os japoneses atacando os Estados Unidos, que vão entrar no conflito a partir de então. Então, já tínhamos 2 anos de guerra, porque ela começou em setembro de 1939, aí em dezembro de 1941, os Estados Unidos começam efetivamente a mandar suas tropas, que estavam descansadas, que estavam melhor preparadas, né, porque os soldados europeus já tinham passado por um período, né, muito longo de combates, e a partir daí a guerra vai mudar de figura. Como eu disse para vocês, alguns historiadores consideram que a quebra do pacto de não agressão pelo Hitler foi o seu grande erro estratégico. Então, assim, ele já tinha chegado até aquela parte. Na verdade, antes de invadir a União Soviética, ele invadiu aquela metade da Polônia que coube à União Soviética no pacto de não agressão. Então, a ideia era assim, já que eu estou aqui mesmo, por que não, né? E eles foram avançando até que rapidamente, e os soviéticos demoraram um bom tempo para reagir. Mas essa reação soviética, não só soviética, né, mas dos países aliados, nós vamos ver no próximo vídeo. Então, eu espero vocês lá. Até mais!